Olá, pessoal. Desejo que vocês estejam bem. Eu venho aqui hoje com dicas sobre os elementos do projeto de pesquisa, partilhar um pouco com vocês a questão da estrutura do projeto de pesquisa e dos elementos que o compõem. Antes da gente definir projeto de pesquisa, é importante a gente entender o que é um projeto, né? Nessa definição da Univesp, tem o texto que diz que o projeto é um empreendimento temporário, com início, meio e fim definidos, criado para produzir um produto, serviço ou resultado único. Ele visa atingir objetivos específicos, gerando valor ou mudança, e é limitado por recursos como tempo, orçamento e pessoas. Então, um projeto, ele pode ser tanto um projeto de grande envergadura, por exemplo, construir uma ponte ou abrir uma rodovia ou estabelecer uma planta industrial, ou ele pode ser um projeto de uma escala pequena, como ir ao supermercado, né? A gente se organiza no momento da nossa rotina, a gente se prepara fazendo uma lista, a gente vê o que tem em casa e o que está faltando, a gente faz uma projeção de quanto de dinheiro a gente vai gastar, aí a gente executa isso, né? E a hora que a gente executou, o projeto que antecedeu a execução, ele já não tem mais sentido. Por isso que diz aqui que é um empreendimento temporário. Então, nós podemos projetar, né, fazer projetos em vários âmbitos e em vários aspectos da nossa vida, na vida pessoal e na vida profissional. Já em relação ao projeto de pesquisa, ele vai se constituir por um documento onde é apresentado um conjunto de diretrizes que vai orientar o percurso investigativo, ou seja, ele vai balizar a execução de uma pesquisa científica, de uma pesquisa acadêmica. Ele vai oferecer um norte, né, um objetivo final para o pesquisador, e vai contar que esse pesquisador é um sujeito autônomo e esse pesquisador é quem conduz a pesquisa. Então, ele vai organizar os objetivos da pesquisa, organizar os métodos e as etapas, mas ele também fica aberto a ajustes e reformulações de imprevistos que eventualmente ocorram na trajetória desse pesquisador. Então, muitas vezes a gente elabora um projeto, o projeto é um exercício teórico, e aí, quando a gente vai executar a pesquisa, a gente sente a necessidade de ajustar esse projeto e adequá-lo ou à realidade, ou às situações que nós não contávamos que ocorreram no percurso, para que ele se adeque a esse novo cenário. Ele vai ser, então, uma estrutura que sustenta a pesquisa, permitindo que ela se desenvolva de forma crítica, criativa e responsiva, e vai permitir considerar as eventuais intercorrências. Então, nós temos o projeto não como algo rígido e engessado, mas como um documento e um conjunto de diretrizes que também vai se ajustar à realidade da pesquisa e ao contexto social onde ela está sendo executada. Para o projeto de pesquisa, a gente tem que pensar se o projeto ele é a realização da pesquisa? Não é, né? O projeto ele vai anteceder a realização da pesquisa. Da mesma forma como uma planta arquitetônica é o que antecede a construção de um edifício. Então, se eu vou construir uma casa, antes de eu ir para o terreno, fazer os buracos das estruturas, dos alicerces, né? Antes de eu definir onde vai subir uma parede de tijolo, eu faço esse desenho no papel. Eu
meço antes, eu calculo quanto de ferragem vai precisar, quanto de cimento vai precisar. Então, o projeto para a gente na academia, como pesquisadores, ele vai ter essa mesma abordagem. Ele vai ser o nosso desenho da pesquisa, onde a gente vai especificar o que vai ser feito quando a gente partir para a etapa da execução. Então, no projeto de pesquisa, eu não preciso trazer os meus resultados primários. Muita gente está elaborando o projeto às vezes e eu preciso fazer as entrevistas. Não, a gente não precisa. A gente precisa indicar que eventualmente eu vou fazer as entrevistas. Mas ele é só esse material, esse documento, onde a gente coloca no papel as etapas e como a gente vai viabilizar tudo isso, da mesma forma que a gente coloca o desenho de uma casa ou de um edifício no papel quando vai ser a planta de um empreendimento. Quanto à estrutura, a gente vai encontrar variações nas obras, na literatura. O projeto de pesquisa, para alguns autores, vai se estruturar de uma forma, para outros de outra. E quando a gente pega, por exemplo, editais, né, de submissão de projetos, eles também podem ter uma estrutura particular, conforme a organização ou o objetivo do edital. Mas para os nossos efeitos aqui dessas dicas, a gente vai partir então da Associação Brasileira de Normas Técnicas, naquilo que ela contribui com a estrutura desse trabalho científico. Então, nós temos aqui do lado direito uma imagem que vai mostrar aqui a estrutura do trabalho acadêmico, que vai ser dividido primeiro em parte externa e parte interna, e a parte interna, por sua vez, é dividida em 3 partes menores e cada uma com os seus elementos. Cada partezinha dessa a gente vai chamar de elemento. Então, a gente vai agora dar uma olhada em cada um desses elementos que constituem o projeto de pesquisa. Dessa estrutura, então, da parte interna, eu vou ter 3 definições. Aqui que são os elementos pré-textuais, são os elementos que eles vêm antes, né, do texto que eu estou redigindo. Então, eu tenho uma capa e uma folha de rosto que são obrigatórias. As listas são todas opcionais. Então, eu tenho um resumo e um sumário que são elementos obrigatórios. Isso é o que vai anteceder a introdução, por exemplo, né? Da introdução em diante, eu já entro nesse segundo momento, que são os elementos textuais. E que elementos são esses? O tema, a delimitação do tema, o problema e as hipóteses, a introdução, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, o referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados esperados, cronograma e orçamento. Na coluna da direita, nós podemos ver que vários desses elementos são opcionais e alguns desses elementos são obrigatórios. Então, você pode, eventualmente, não constituir um problema de pesquisa. Apesar de que a constituição de um problema de pesquisa vai te ajudar muito a clarificar os outros elementos, né? Por exemplo, os objetivos, por exemplo, as hipóteses, enfim. Mas essa aqui, então, seria a estrutura do que a gente tem como a parte que nós produzimos para o nosso projeto de pesquisa. E, por fim, a gente tem as chamadas pós-textuais, que elas vêm depois do texto, que são as referências, que é um elemento obrigatório, e depois, como elementos opcionais, eu tenho o glossário, anexos, apêndice e o índice. Agora nós vamos tratar um pouquinho do conteúdo de cada uma dessas partes, de cada um desses elementos de pesquisa, para a gente começar a se apropriar do que eu preciso escrever em cada um desses elementos, em cada partezinha desse meu projeto de pesquisa. Então, aqui, nas textuais,
O tema é um elemento opcional, mas ele é o assunto sobre o qual a pesquisa será realizada, né? Sobre que assunto eu vou pesquisar? O assunto, veja, é uma coisa muito abrangente. Eu posso responder aqui qual é meu tema, eu posso falar, eu vou pesquisar geografia urbana. E dentro da geografia urbana, que é um assunto, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Então, o tema, ele não tem o compromisso de especificar o que eu vou pesquisar. O compromisso dele é de dar uma ideia geral, que é um assunto, né, sobre o qual eu pretendo pesquisar. Já a delimitação do tema, que é também opcional, mas é aquilo que vai culminar no título do projeto, eu vou fazer uma primeira aproximação. Eu vou trabalhar a geografia urbana a partir do livro didático, por exemplo. Eu vou trabalhar a geografia urbana a partir da análise de um bairro que querem implantar em algum lugar da cidade. Veja que ambos os exemplos que eu dei, eles falam do mesmo assunto, mas sobre abordagens diferentes. Então, como é que a sua pesquisa vai se chamar? Essa aproximação com o título, ela já vem aqui delimitando esse assunto e tornando ele mais específico. O problema de pesquisa é a pergunta que você quer ver respondida sobre esse assunto. Ter uma pergunta de pesquisa é muito relevante porque o objetivo da pesquisa é trazer a resposta. Então, quando a gente consegue formular uma pergunta, e uma pergunta aqui é uma pergunta com um ponto de interrogação no final, é um questionamento mesmo. Eu posso, por exemplo, perguntar como que o livro didático de geografia representa as cidades da região norte. Isso é uma pergunta. E aí, a partir dessa pergunta, eu vou estabelecer esse projeto que vai buscar a resposta para essa questão. As hipóteses ou questões norteadoras, que também são elementos opcionais, as hipóteses elas seriam respostas antecipadas e provisórias a esse problema de pesquisa que eu elaborei aqui. É uma questão que eu vou encaminhar, né, para o desenvolvimento, vou encaminhar o desenvolvimento da pesquisa. Então, por exemplo, se a minha pergunta é como que os livros didáticos de geografia representam as cidades da região norte, eu poderia supor como hipótese que eles representam umas cidades estigmatizadas, porque a referência maior de cidades seriam as grandes cidades do Centro-Sul. Isso pode ser uma hipótese para a minha pesquisa. Se eu vou me aproximar dessa hipótese ao final da pesquisa ou não, a gente não sabe, a gente só vai saber depois da pesquisa realizada, né? Aí eu entro aqui no início dos elementos obrigatórios, que são a introdução, objetivos gerais específicos e justificativa. A gente vai falar mais aprofundadamente sobre cada um deles nos próximos slides, então eu não vou dar continuidade nesse quadro, é mais para vocês acompanharem a estrutura. O slide seguinte é a continuação dessa estrutura, onde a gente tem o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, os resultados esperados, o cronograma e um orçamento ou uma lista dos recursos que vão ser necessários. E os pós-textuais, assim como nós vimos anteriormente, eu tenho a referência, né, as referências como elemento obrigatório, que vai ser a lista das obras consultadas para elaboração do projeto de pesquisa. Os demais são opcionais e vão ser anexados, né, vão ser colocados como pós-textuais, tanto quanto necessário. Pode ser que eu não tenha necessidade de indicar nem glossário, nem apêndice, nem anexos, nem índice. Agora a gente vai tratar dos principais elementos. Então, todos eles são importantes e todos eles têm uma função dentro do projeto.
Mas esses próprios que a ABNT diz que são opcionais, eu posso estruturar um projeto sem eles. Mas tem alguns desses elementos que eu não posso abrir mão, que são os elementos essenciais para a estruturação de um projeto, que seriam ter um tema de pesquisa, definir um título, ainda que provisório, ter uma introdução, a clareza nos meus objetivos, uma justificativa bem argumentada, uma revisão bibliográfica sobre o assunto, a definição dos meus procedimentos metodológicos, o estabelecimento de um cronograma de atividades e a minha lista de referências. Passemos então a eles. Sobre tema e título, nós já conversamos nas dicas para elaborar um projeto de pesquisa. Então, vou passar aqui sobre eles, mas nós temos isso bem detalhado naquele outro vídeo. O tema, ele normalmente é designado por uma ou poucas palavras, mas com um sentido bem abrangente. O exemplo que eu dei, por exemplo, foi geografia urbana. Eu poderia pensar que eu vou trabalhar com geografia regional, ou com geomorfologia, ou com climatologia, ou com geografia política, e todos eles dizem sobre o assunto que eu pretendo pesquisar, mas nenhum deles especifica o objeto da pesquisa, porque eles apenas introduzem esse assunto. Então, todos eles eu usei poucas palavras, uma ou duas palavras, e o sentido dessas palavras é muito abrangente. Então, dentro de geografia agrária, eu posso fazer um sem número de projetos. Então, aqui temos um exemplo: ensino de geografia, geografia urbana ou geomorfologia, como exemplos de temas. Conforme Marconi e Lakatos, o tema é o assunto que se deseja aprovar ou desenvolver. Então, eu estou indicando o assunto, mas eu não estou especificando a pesquisa ainda. Esse assunto pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo coordenador ou pelo pesquisador, pode surgir da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na leitura de outros trabalhos ou da própria teoria. Ele pode ter sido sugerido por uma entidade responsável pelo financiamento dessa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa, então, encomendada, o que não vai tirar o caráter científico, desde que não haja conflitos de interesse, né? Desde que não haja nenhuma pressão para que esses dados sejam, por exemplo, manipulados. E eu costumo dizer que você tem que analisar como que a sua relação com a geografia se dá. De todos os assuntos da geografia, todos os temas que nós temos na ciência geográfica, quais aqueles que você tem mais afinidade, quais aqueles que você tem mais interesse, ou até mesmo quais aqueles que você tem mais facilidade. Isso vai ser um bom indicador do tema que você pode escolher para o seu projeto de pesquisa. Já em relação ao título, ele tem uma proposta inversa à do tema. Eu vou estabelecer um título a partir do uso de muitas palavras, e essas muitas palavras elas vão delimitar o tema e oferecer o máximo de informação ao leitor, como a abordagem, como o local, como o período, entre outras informações. E temos aqui dois exemplos. Então, o primeiro exemplo de título seria Segregação Socioespacial Urbana e Ensino de Geografia. O estudo de caso na Escola Estadual XYZ em Caracaraí, Roraima, por exemplo. Outro título possível: Áreas prioritárias de investimentos públicos, a ação do Estado como gerador de segregação socioespacial urbana em Bonfim, Roraima. Então, eu tenho que nos dois exemplos, o tema é a geografia urbana, mas são pesquisas completamente distintas. Uma delas vai acontecer dentro da escola e vai se relacionar com o ensino de geografia, e a outra vai analisar investimentos públicos e tentar entender quais os critérios que o Estado, no caso aqui, o Estado como o gestor público, né? Quais os critérios que ele se utiliza para a destinação dos investimentos.
Então, o título é o momento onde eu vou deixar claro para o meu leitor do que trata a pesquisa para além do tema. Eu vou aprofundar esse tema. É como se a gente fosse fazer um exercício do funil, que a gente também já falou no outro vídeo, mas trouxe aqui para repetir para a gente assimilar melhor. O funil é um instrumento, todo mundo sabe, que eu tenho uma boca muito larga e eu tenho a parte de baixo bem estreita. Então, eu coloco um líquido aqui para introduzir esse líquido num orifício bem estreito, como uma garrafa, e aí ele vai me ajudar nesse processo. Então, aqui no topo do funil, que é onde eu tenho maior quantidade de água, eu tenho o tema, porque é mais abrangente. Eu ainda não defini, eu ainda não especifiquei. À medida que eu vou descendo, como se essa água fosse diminuindo no funil, eu vou começando a delimitação. A delimitação vai ser uma seleção de um assunto dentro desse tema. Quando ele já está aqui chegando aqui embaixo, eu já vou começar a fazer uma reflexão sobre que tipo de procedimentos, né? O lugar, o universo, os sujeitos que eu vou lançar a mão para o desenvolvimento dessa pesquisa. E a ideia é que quando cai a gotinha aqui embaixo do funil, eu já tenha na base, né, o meu título, com mais especificidade e dando mais clareza para o leitor do que se trata aquela pesquisa. Aliás, que esse exercício do funil, ele ajuda a gente não apenas em relação a tema e título, mas em relação a uma série de outras abordagens dentro da pesquisa acadêmica. Aqui, retomando, então, os elementos, o primeiro elemento que a gente tem é obrigatório, é a introdução. Então, conforme os autores, ele vai ser a primeira parte de um relatório de pesquisa, ou de um projeto, ou de um TCC, ou de uma dissertação, ou uma tese, de um escrito acadêmico, um artigo, onde o pesquisador apresenta em linhas gerais o que o leitor vai encontrar no corpo do texto. E aí eles fazem uma observação bastante relevante, porque apesar do nome introdução, ela normalmente é a última parte que a gente escreve de um trabalho. Porque se ela vai apresentar o que tem no corpo do texto, eu preciso primeiro ter o corpo do texto para depois dizer o que ela vai apresentar. A introdução ela vai tratar do assunto a ser pesquisado e a apresentar o próprio projeto de pesquisa. É na introdução, depois da pesquisa realizada, que a gente coloca os elementos do projeto que foi utilizado para a execução da pesquisa. Nesse caso aqui, que a gente está falando da introdução do próprio projeto, a gente vai fazer uma abordagem mais ampla e contextualizando o autor da escolha do tema e da importância do tema e onde essa pesquisa vai ser realizada. O elemento seguinte são os objetivos. Os objetivos, eles buscam responder à questão para quê? Ou seja, para que essa pesquisa vai ser feita? Ou aponta onde você pretende chegar com o desenvolvimento dessa pesquisa. Sobre os objetivos, cabe dizer que eles se dividem entre um objetivo geral e vários objetivos específicos. Todos eles, tanto o geral quanto os específicos, eles iniciam com um verbo de ação. Então, pesquisar, analisar, desenvolver, avaliar, mensurar. Nós temos, inclusive, listas de verbos. Se vocês colocarem num buscador da internet listas de verbo para projeto de pesquisa, certamente vocês vão encontrar com indicação dos verbos mais apropriados para cada tipo de objetivo. E a realização de todos os objetivos indica a realização integral da pesquisa. Então, se ao final desse processo você conseguiu dar conta de todos os objetivos colocados, significa que a sua pesquisa foi muito bem sucedida no que diz respeito à sua completa execução. Sobre o objetivo geral,
As autoras dizem que ele está ligado a uma visão mais global e abrangente do tema. Ele vai se relacionar com esse conteúdo intrínseco, tanto dos fenômenos e eventos, como das ideias estudadas. E ele vai se vincular diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto. Então, quando a gente faz aquela pergunta que a gente simulou, como os livros didáticos abordam as cidades da região norte, quando eu for estabelecer um objetivo, esse objetivo vai estar relacionado com isso, né? A significação daquilo que eu estou querendo analisar. E aí, sobre o objetivo geral, cabe ressaltar que ele é elaborado em uma única frase, e essa frase ela tem um começo, um meio e um fim. A sua projeção vai se referir à execução de toda a pesquisa, ou seja, ele é um objetivo de onde eu pretendo chegar ao final do processo de pesquisa. E ele vai estar vinculado aos objetivos específicos, que a gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos um exemplo de um objetivo geral. Então vamos lá. Objetivo geral: apontar as razões pelas quais a apropriação individual do território ocorre em algumas comunidades indígenas do estado de Roraima, paralela à lógica do uso coletivo da terra, bem como as influências desse ordenamento nas relações de poder internas às comunidades em questão e destas com o meio externo. Então, a gente tem uma frase com começo, meio e fim, que inicia com o verbo de ação. Eu tenho apenas um objetivo geral para cada pesquisa. Então, eu não preciso elaborar mais de um objetivo geral. A pesquisa aqui pretende que, ao final da sua execução, essas razões sejam explicitadas. Já em relação aos objetivos específicos, eles vão ter um caráter mais concreto, uma função intermediária e uma função instrumental. Eles vão ajudar a atingir o objetivo geral. É como se eu, para atingir o objetivo geral, fosse pensar nas etapas de execução da pesquisa, e eles também vão estar vinculados, como a gente vai ver aqui embaixo, aos procedimentos metodológicos dessa pesquisa. Então, eles são dispostos em tópicos, que são esses pontinhos, da mesma forma que está aqui no slide, e eles são organizados em ordem cronológica de execução. Então, o objetivo específico, ele tem que estar escrito exatamente na ordem em que o pesquisador pretende executá-los. E cada um dos objetivos específicos vai ter alguma vinculação com os procedimentos metodológicos. Faltou um S aqui. E aí, a gente vai poder, então, estabelecer um pouco dos nossos instrumentos de coleta de dados a partir do que a gente estabeleceu como objetivos específicos. Aqui eu tenho um exemplo. Então, tenho 3 objetivos específicos. O primeiro seria reconhecer as formas originárias de produção do território das etnias que vivem nas comunidades estudadas, com destaque à organização sociocultural e suas relações de poder. Lembram que todos começam com o verbo de ação. Reconhecer é o primeiro verbo. O segundo objetivo: identificar o período geohistórico das alterações do formato original de apropriação do território no interior das comunidades e quais os fatores internos e externos que os desencadearam. E como um terceiro objetivo, analisar como tais alterações territoriais interferem nas relações de poder internas à comunidade e destas com a sociedade não indígena. Então vejam, o objetivo geral é desvendar as razões desse processo de mudança. E aqui eu estabeleci 3 passos. Essa é uma primeira etapa da pesquisa, essa é uma segunda etapa e essa é uma terceira etapa. E uma vez realizadas essas 3 etapas, eu automaticamente atingi o objetivo geral a que eu tinha me proposto. Em seguida, nós vamos entrar aqui na justificativa. A justificativa, ela é um elemento do projeto de pesquisa que vai buscar responder à questão por quê? Por que você vai realizar essa pesquisa? Por que a sua pesquisa é relevante?
por que é importante que você a execute. E é importante a gente dizer que a justificativa é um dos principais elementos lidos pelas instituições financiadoras de pesquisa, porque eles querem ter clareza que é uma pesquisa importante, que é uma pesquisa relevante. Então, aqui é o lugar onde a gente tem que, como é que eu posso dizer, convencer o leitor de que a minha pesquisa é sim uma pesquisa muito importante a ser realizada. E com isso, eu vou estabelecer, né, essa relação e justificar as razões que me levaram a essa escolha do tema. E podem ser razões de ordem teórica, podem ser razões de ordem prática, não importa. Eu preciso dizer o que me levou a estudar esse tema, esse assunto e definir esse objeto. Para a gente elaborar a justificativa, nós podemos partir de 3 tópicos. Primeiro entender, ou primeiro escrever, então, talvez não necessariamente nessa ordem, mas a justificativa precisa conter esses 3 elementos. Por que essa pesquisa é relevante para você enquanto pesquisador? É uma curiosidade sua? É uma área que te intriga? É uma questão que já há tempos você vem observando e não consegue encontrar respostas? Ou tem alguma questão afetiva? Não, porque os meus pais vieram dessa comunidade, os meus pais moraram naquele assentamento, então eu quero pesquisar isso. Você faz uma justificativa pessoal para essa pesquisa. Num segundo momento, você faz uma justificativa científica. Então, por que essa pesquisa que você pretende desenvolver é relevante para a ciência? Qual que é a contribuição que ela vai dar na produção do conhecimento científico? Onde que você, com os dados que você vai levantar, vai acrescentar coisas aqui no viés científico que a gente já tem sobre esse assunto? E um terceiro tópico que a gente tem que considerar na justificativa é por que essa pesquisa é relevante para a sociedade. Afinal, nós, enquanto pesquisadores vinculados à universidade pública, nós temos um compromisso social com a sociedade roraimense. E a nossa ideia aqui é também ter clareza da contribuição da nossa pesquisa para a sociedade. Em que os nossos resultados vão agregar ou vão contribuir nos processos sociais. Se a gente consegue estabelecer esses 3 elementos, né, fazer a justificativa sobre esses 3 tópicos, certamente a gente já tem um bom argumento para justificar por que a pesquisa merece ser realizada. Sobre a revisão bibliográfica, nós vamos fazer uma pequena distinção entre 2 termos que são muito confundidos, que é o referencial teórico e a revisão bibliográfica ou revisão de literatura. O referencial teórico, ele vai apresentar os fundamentos e conceitos que você vai trabalhar na pesquisa. Então, os autores, as teorias, de onde você parte o seu olhar. E a revisão bibliográfica, ela vai dizer respeito às obras de pesquisadores que vieram antes de você, que já pesquisaram coisas parecidas e os quais você vai ler para conhecer essas pesquisas, para sustentar seus argumentos, para alicerçar o seu conhecimento e até mesmo para saber o que já foi feito. Eventualmente você pensa em alguma pesquisa que alguém foi lá e já fez algo muito parecido. Então é importante que a gente faça essa revisão bibliográfica para ter segurança de que não foi realizada essa pesquisa ainda, que a gente está numa condição de ineditismo e, portanto, a nossa contribuição vai ser maior. Sobre a revisão bibliográfica, a gente tem que entender que ela é muito necessária para o projeto, porque ela vai primeiro apresentar o cenário onde a pesquisa está situada do ponto de vista da produção científica. Quantas pessoas já analisaram o livro didático e a questão urbana na região norte? Eu preciso ver se alguém já fez isso antes de mim. Se essa pessoa fez, que metodologias que ela usou para levantar os dados? Que resultados que ela conseguiu?
de que época que é, por exemplo, foi antes da BNCC, foi depois, é um livro didático muito veiculado na região norte, não é? Tudo isso tem que ser considerado na pesquisa já realizada. Quem pesquisou temas correlatos pode ter indicado também outros autores, e aí esses autores que essas pessoas utilizaram também podem ser importantes para a sua pesquisa. Então, sempre que a gente lê alguma coisa, dá uma olhadinha na lista de referências daquele artigo, ou daquele TCC, ou daquela dissertação, porque talvez aquele trabalho não contribua, mas alguém que está citado ali pode vir a contribuir. E além disso, ela vai mostrar para quem, o leitor do meu projeto, o nosso empenho, né, em nos munirmos de conhecimento para poder falar desse assunto. Porque uma coisa é você desejar estabelecer um projeto de pesquisa. Outra coisa é você deter o conhecimento que realmente te oportuniza falar disso com alguma segurança. Então, por isso também a revisão bibliográfica é muito importante. Ela vai ter a estrutura do texto acadêmico, que temos o corpo do texto e as citações diretas e indiretas, citações em recuo. Então, a revisão bibliográfica, ela vai ter esse formato aqui no corpo do meu projeto de pesquisa. Em seguida, nós vamos falar dos procedimentos metodológicos. Esse é um elemento que vai discorrer sobre os métodos empregados para a realização da pesquisa. E aí eu tenho duas categorias. Eu tenho os métodos de abordagem, que vão dizer respeito à postura teórica do pesquisador, e vou ter os métodos de procedimento, que vão ter relação com os tipos de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados que são pertinentes a ela. A partir, né, dos métodos escolhidos ou selecionados, vão ser detalhados esses procedimentos tanto quanto possível, buscando explicar ao máximo a forma como a pesquisa pretende ser executada. Então, veja, a gente sabe que a ciência ela é uma coisa rigorosa, ela é uma coisa sistemática, ela é uma coisa controlada, e quem faz esse rigor, quem traz esse rigor, são os procedimentos metodológicos. Então, a gente tem que tomar muita atenção a eles para que, de fato, a gente consiga atender a essas premissas e poder deixar nossa pesquisa bem amarradinha, bem estruturada. Na imagem seguinte, a gente tem uma percepção do que os procedimentos metodológicos abrangem, mas a gente vai ter um outro vídeo com dicas específicas sobre os tipos de pesquisa. Então, aqui eu tenho as pesquisas segundo. As pesquisas segundo, as bases lógicas da investigação. Segundo as bases lógicas da investigação, a minha pesquisa pode ter o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. A pesquisa segundo a abordagem do problema de pesquisa. Então, eu posso ter aqui uma pesquisa quantitativa, né, que vai trabalhar mensurar através de números e quantidades, uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa que vai misturar os dois, uma pesquisa quali-quantitativa. A pesquisa segundo os objetivos, e aqui não é o objetivo do seu projeto, aqui é segundo os objetivos do ato de pesquisar. Ela pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. A pesquisa segundo o propósito, qual que é a intenção dessa pesquisa? E ela pode, então, ser uma pesquisa básica, que nós também chamamos de pesquisa pura, como, por exemplo, estudar uma molécula de uma substância ou de um material, que vai ser, em si, ela não vai gerar uma coisa nova, mas vai poder ser empregada em outras pesquisas, ou uma pesquisa aplicada, quando são pesquisas onde a gente já vislumbra, né, que esse resultado, que esses dados podem ser empregados numa melhora social, numa ampliação de um conhecimento
e num retorno mais direto. A pesquisa segundo a natureza dos dados, que podem ser primários e secundários. Acho que aqui faltou a caixinha dos dados secundários, a natureza dos dados vai aparecer ao final. Então, a pesquisa aqui, conforme os procedimentos técnicos. Aí eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica, eu posso fazer uma pesquisa documental, uma pesquisa ex post facto, um estudo de caso, uma pesquisa etnográfica, um estudo de corte, ou uma pesquisação, ou a pesquisa participante, entre outras modalidades de procedimentos que eu tenho aqui para escolher. A pesquisa, segundo a definição de local, sujeito, universo e amostra. Então, onde a minha pesquisa vai ser realizada? Vai ser realizada na escola? Então, quem são meus sujeitos? Os sujeitos são os alunos ou são os professores? Esses sujeitos são quantos? Eu consigo pesquisar com todos eles? Ou eles são tantos que eu preciso estabelecer uma amostra? E se eu preciso estabelecer uma amostra, eu também tenho que dizer que tipo de amostragem eu vou utilizar. Se é uma amostragem probabilística, estratificada ou não probabilística. A pesquisa segundo a coleta de dados. E aqui, então, eu vou definir como que eu vou coletar os meus dados primários. Se é por meio de entrevista e qual tipo de entrevista vai ser. Se é por meio de questionário, grupo focal, observação, história oral, entre outras possibilidades. E aqui, por último, a análise de dados, que pode ser uma análise estatística, eu posso usar análise de conteúdo, posso usar análise de discurso, uma análise comparativa ou ainda uma análise histórica, porque agora apareceu aqui a natureza dos dados, né, que são dados primários e dados secundários. Então, são muitos detalhes e o procedimento metodológico do projeto, ele requer, de fato, todos esses detalhes e num próximo vídeo de dicas a gente vai falar sobre cada um desses tipos de pesquisa para que vocês comecem a se apropriar desse conhecimento. Um outro elemento é o cronograma, né, que é o planejamento das atividades da pesquisa, de acordo com a metodologia que a gente acabou de definir, dentro do prazo, dentro do tempo que eu tenho. Normalmente, ela é esquematizada por meio de um gráfico, na verdade, um quadro, né? E o propósito é estabelecer as ações ao longo do tempo para definir a quantidade de tempo para cada execução, para cada etapa, e o tempo total, né? Se é um TCC, eu tenho 6 meses a 1 ano, se é uma monografia, eu tenho também mais ou menos o mesmo tempo, uma dissertação eu tenho 2 anos, uma tese eu tenho 4 anos, então qual que é o tempo máximo que eu teria para apresentar essa pesquisa finalizada? Aqui a gente tem um exemplo de um cronograma, onde estão estabelecidos os anos aqui, os semestres, não necessariamente precisa ter, aqui o trimestre, ela não necessariamente precisa ser dividida assim, isso aqui é só um modelinho, um exemplo, e aqui estão listadas as atividades, então todas as atividades necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, desde o cumprimento dos créditos, né, no caso da pesquisa de pós-graduação, até a defesa do trabalho final. E elas vão se distribuindo essas atividades aqui ao longo do tempo, para a gente ter uma visão de quanto tempo a gente tem para a execução da pesquisa toda. E as referências. As referências nada mais é do que a lista, né, em ordem alfabética de sobrenome de autor, das obras que foram utilizadas nesse projeto de pesquisa. Cada um desses elementos vai exigir um texto que vai ter uma citação, uma definição, um autor que vai sustentar um argumento. Então, todos esses autores que são mencionados ao longo do projeto de pesquisa, eles precisam compor essa lista de referências ao final. Vejam que referência não é o mesmo que bibliografia.
Então, não são sinônimos. Referência diz respeito às obras que eu usei e bibliografia diz respeito às obras que tratam daquele assunto. A NBR 6023 de 2025 é a que vai orientar sobre a composição das referências no trabalho científico. E aqui vamos fazer um resumo. Vamos ver se a gente assimilou todos os elementos do projeto de pesquisa. Então, quando eu pergunto o que pesquisar, eu estou falando do meu tema. Quando eu pergunto para que pesquisar, eu estou falando a respeito dos meus objetivos. Quando eu me pergunto por que pesquisar, eu estou tratando da justificativa dessa pesquisa. Quando a pergunta é como pesquisar, eu estou me referindo à metodologia, aos procedimentos metodológicos. Quando a pergunta é quando pesquisar, ela está dizendo respeito ao cronograma, ao tempo necessário, ao tempo disponível para a execução da pesquisa. E por último, quando a gente se pergunta quanto que eu gasto para pesquisar, a gente está se referindo ao orçamento, porque toda pesquisa tem um custo que precisa ser considerado. Aqui nós temos referências e obras consultadas. Eu coloquei tudo num slide só para não ficar 2 slides, mas eu poderia ter colocado inclusive separado. E essas foram então as dicas sobre os elementos do projeto de pesquisa. Eu espero ter contribuído com os seus estudos e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada e bom desempenho!